E como foi que você começou a torcer pelo Santos? Bom, hoje eu queria contar a minha história de como eu me tornei um torcedor santista. Gostaria também de ouvir as histórias de vocês. Vocês podem estar comentando, deixando aí nos comentários como que você se tornou um torcedor ou torcedora santista, beleza? Aproveita que você vai comentar, só peço também que você deixe o joinha para ajudar aí no vídeo e que você se inscreva no canal. Também vai me ajudar bastante a sua inscrição. Bom, você já ouviu falar naquele ditado, filho de peixe, peixinho é? Pois bem, eu me tornei santista por conta do meu pai. Meu pai acabou me influenciando a torcer pelo Santos. Meu pai nasceu na cidade de Santos, mas deixou a cidade muito cedo, muito jovem ainda quando criança, para vir para Campinas, que é a cidade onde eu nasci, cresci e vivo até hoje. Então meu pai veio de Santos e trouxe de lá a paixão, o amor pelo Santos Futebol Clube. Meu pai nasceu em 1955, então a infância e adolescência dele foi acompanhando nada menos que o Santos de Pelé. Aquele time que com certeza encantava a muitos e nesse período, obviamente, o Santos passou a ter muitos torcedores, muitas pessoas começaram a gostar do Santos, apesar de esse não ter sido o primeiro grande esquadrão que o Santos montou. Porque antes da época de Pelé, o Santos montou um bom time com um atacante chamado Araquém Patusca. E ainda vou gravar um vídeo aqui no canal falando sobre essa era do Santos. Foi antes da era Pelé e o Santos montou ali um ótimo time também. Bom, já eu nasci em 1996 e na minha infância acompanhei o Santos de Robinho e na minha adolescência acompanhei o Santos de Neymar. E hoje a gente acompanha o Santos de Fábio Carille, Giuliano e Julio Furch. E então, quando eu era pequeno, sempre que o meu pai ia acompanhar uma partida do Santos, ele me colocava ali sentado ao lado dele no sofá. Então foi aí que eu comecei a pegar gosto, tanto pelo futebol quanto pelo Santos Futebol Clube. Eu tenho uma vaga lembrança do título brasileiro de 2002, que eu era muito criança, eu tinha ali 6 anos de idade, então não me lembro perfeitamente. Eu me lembro sim que o meu pai não estava assim tão confiante naquela final, porque afinal o Corinthians tinha um time muito forte e o Santos tinha ali os meninos da Vila começando, né, o Robinho, o Diego ali muito novos, muito cru ainda, né? Então meu pai não estava assim tão confiante, apesar do Santos ter eliminado o São Paulo e o Grêmio. Mas eu me lembro assim da festa que a gente fez ali depois que o Santos conquistou aquele título ali que era improvável. Bateu primeiro, que Kleber fez o giro, bateu bem, bonita jogada, rolou de primeira para Léo, Léo tentou, bateu! Consolidando Santos Futebol Clube, campeão brasileiro de 2002. E nos anos seguintes ali o Santos continuou nessa pegada, né? Em 2003 foi vice-campeão brasileiro e vice da Libertadores. Me lembro que a gente se entristeceu bastante ali na final da Libertadores contra o Boca Juniors, onde o Santos acaba ali perdendo no Morumbi, né, para o Boca. E o time do Boca, que era um time espetacular, né, era realmente muito difícil para o Santos conseguir ganhar. E aí sim, no campeonato ali no Brasileiro de 2004, eu me lembro perfeitamente ali de praticamente todos os passos. Aquele campeonato foi bastante dramático para o Santos, né? O Santos disputou ali cabeça a cabeça, nariz a nariz com o Atlético Paranaense do Levir Coupe. Inclusive eu conto aqui no canal a história desse campeonato brasileiro e eu me lembro que teve ainda o sequestro da mãe do Robinho. O Santos terminou o campeonato jogando fora da Vila Belmiro por conta de uma punição, né? O último jogo foi
em São José do Rio Preto, né, o jogo do título. E eu me lembro que eu e meu pai ficava ali bastante apreensivo, porque o Santos conseguia ganhar os seus jogos, mas o Atlético não dava nenhuma brecha para o Santos passar. E na penúltima rodada, né, o Santos passa o Atlético Paranaense, assume a liderança e conquista posteriormente o título. Eu me lembro que a gente festejou bastante, então foi aí esses primeiros passos aí para eu acabar me apaixonando pelo Santos. E eu me lembro que basicamente o nosso domingo era assistir a Fórmula 1 de manhã, com aquelas disputas eletrizantes ali entre o Michael Schumacher e o Rubinho Barrichello. A gente almoçava macarronada com frango assado, era quase sempre o nosso almoço de domingo, e à tarde, às 4 da tarde, a gente assistia o futebol. Então eu fui tomando gosto ali, e essa foi a minha, como eu trilhei, né, esse caminho aí para me tornar aí um torcedor do Santos. Eu tenho uma história um pouco curiosa nesse intervalo de tempo, que a minha irmã mais velha, ela é São Paulina, e eu me lembro de um jogo, não me lembro em que ano, mas estavam jogando São Paulo e Santos, né? Então o São Paulo estava jogando de branco e o Santos jogando com uniforme listrado, e o meu pai me perguntou para quem que eu estava torcendo. E eu falei para ele, eu tô torcendo pro de branco. Eu era bem criancinha, né? Não lembro em que ano que isso foi. Eu lembro que o Kaká jogava no São Paulo, mas enfim. É, eu falei, não, tô torcendo pro de branco. Meu pai falou, não, mas tem que torcer pro de preto. Mas na minha cabeça o Santos estava jogando de branco, né? Porque eu sempre gostei muito do uniforme branco do Santos. Então, ali na minha cabeça ali de criança, né, eu me confundi, falei, não, eu vou torcer pro de branco. E nisso a minha irmã, é claro, botou lenha na fogueira, né, por ser São Paulina. Então, quase, né, por pouco, não me tornei São Paulino. Mas, então é isso, galera. Eu quero que vocês compartilhem aí também as suas histórias aí de como vocês se tornaram torcedores do Santos. Eu, o primeiro clube de futebol que eu tomei gosto, que eu me apaixonei, foi justamente o Santos, mas sei que tem aí algumas histórias legais aí, às vezes às vezes o cara torcia para outro time, acabou trocando de time, a gente tinha muito essa questão do bandeirinha, né? Não sei onde você que está vendo o vídeo mora, mas aqui onde eu moro a gente chama de bandeirinha. O cara torce para um time e depois torce para o outro. Tem vários amigos que compartilham aí dessa situação. Então, quero que vocês compartilhem aí nos comentários as suas histórias de como vocês se apaixonaram pelo Santos. Só ainda mais um ponto aí que eu queria compartilhar com vocês. Eu me lembro que quando eu era criança eu via pela TV a Vila Belmiro e eu ficava ali bem emocionado, falava, nossa, um dia eu quero ir lá, né? E parecia assim algo tão distante, né? Parecia algo que não queria acontecer, mas graças a Deus na minha vida adulta eu realizei o sonho de conhecer a Vila Belmiro. Fui algumas vezes, sempre que possível, eu visito a Vila Belmiro, né, vou aos Jogos do Santos. Então, mais um sonho que eu realizei, né, um sonho de infância que era conhecer a Vila, eu realizei na vida adulta. Então, é isso, gente. Eu agradeço a todos que assistiram aí até o final. Aguardo aí as histórias de vocês também. E um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.